Ora, sejam muito bem-vindos a um dos episódios mais felizes do Futebol 120 na ressaca, e ressaca é a palavra certa, notem a minha voz, da subida da Académica à segunda Liga. Eu sei que muita gente pode estranhar, estás a festejar uma subida da Liga 3 para a segunda Liga, não é como se tivessem ganho o campeonato ou ganho a taça, mas a verdade é que há muito tempo que esta cidade e que este clube merecia e precisava de uma vitória destas. E eu, como adepto académico, obviamente festejei-a como deve ser, como deve ser, quer dizer, eu acho que foi como deve ser, apesar de ter chegado muito tarde a casa. Cheguei, acho que tive 24 horas acordado, só para terem noção, mas pronto, acho que assim também é também um bocadinho do entusiasmo que se viveu aqui e pronto, tenho que agradecer a todos os envolvidos. Já vou falar mais aprofundadamente sobre a Académica e mais particularmente sobre os jogadores, e sobretudo uma pessoa em particular a quem eu quero agradecer este feito, mas já lá vou guardar o melhor para o fim, por assim dizer. Há aqui conteúdo que vai sair um bocadinho diferente e também um bocadinho em formato, não de vlog, mas quase isso, porque há algumas pessoas que já fizeram parte do podcast e fizeram-no apenas em formato áudio, não deram a sua cara, e aproveitei a presença deles no estádio para também poderem darem o seu contributo, digamos assim. Falei com eles enquanto estava na pista, tive esse privilégio de cobrir o jogo na pista, o jogo da Académica, e de ver o jogo ali mesmo em cima do relevado. E pronto, fui falando com a malta que estava na bancada e pronto, escolhi também a malta que é próxima do projeto, que acho que merecem também esta palavrinha, este carinho especial. Sobretudo porque e aproveito, se calhar, e peço desculpa esta introdução um bocadinho longa, mas aproveito também para sublinhar o facto de me puxarem para cima, digamos assim, porque houve alturas, e continuam a existir alturas em que não é fácil ter o projeto e dedicar-me ao projeto como me dedico, mas sinto sempre, sentindo esse carinho, sentindo também o reforço positivo. E ontem recebi uma mensagem muito especial a dizer que era incrível como é que sozinho conseguia ter tanto impacto, porque o projeto também é feito sozinho. Sozinho não, é com uma equipa. Eu já vos vou mostrar aquilo que eu vos estou a dizer, mas como é que tinha tanto impacto, e pá, e só tenho a agradecer. Tive muita sorte pelo caminho. É um caminho que ainda vai ser percorrido muito mais, pelo menos eu quero percorrê-lo por muito mais quilómetros, por assim dizer, e por muito mais minutos de vídeo e de áudio. Um, mas pronto, também é só aquilo que já se conquistou até agora, foi fantástico, e quero agradecer, mas não é sobre mim, obviamente, é sobre a Académica e sobre também aquilo que se passou ao longo deste último fim de semana, que merece reflexão. A Liga Portugal terminou, pelo menos a edição 25-26, calma, e há aqui muitos pontos onde tocar, mas antes disso gostava só de deixar uma recomendação cultural para o documentário do Jamie Vardy. Acabei de o ver, viu antes do jogo da Académica, portanto na noite anterior, eu usei-o para adormecer, e a verdade é que foi também ali uma inspiração para toda a gente, acho eu. É um jogador que começa com 20, 21 anos a carreira e chega aos patamares que ele alcançou. É brutal, ainda por cima ao serviço do Leicester, que era uma equipa que ninguém esperava que vencesse o título. Enfim, se dissessem, é a tal questão, se dissessem ao Jamie Vardy de 2010 que em 2016 estaria a celebrar um título pelo Leicester e o título da Premier League, duvido que ele acreditasse, até porque era um simples operário, e que jogava num oitavo escalão, creio eu, sétimo, oitavo escalão das divisões de Inglaterra, nem sequer era profissional. Portanto, vejam como é que as voltas que a vida dá, e é inspirador ver Jamie Vardy, ou ver a história do Jamie Vardy. Ele está agora na Cremonese, e jogou ontem. A Cremonese está a lutar para se manter na Série A. Ele jogou ontem e foi eleito o melhor jogador em campo. Portanto, o homem, apesar dos 39 anos, ainda está aí para as curvas, e apesar de todos os sucessos
que ele cometeu e são visíveis no documentário, ele continua a ir para as curvas, o que já não se pode dizer do Leicester, infelizmente. Da equipa que foi campeã em 2016, creio que não sobra ninguém. E eles desceram mesmo ao equivalente à Liga 3 da Inglaterra, apesar de terem nomes sonantes como o Patson Daka, que é um ponta-lança que eu aprecio particularmente. Tinham ali um duplo pivô muito interessante com o Harry Winks e com o Chuduri. O Enis Sutar lá atrás, o Ricardo Pereira a lateral direito, enfim, era uma equipa com muita substância, e causa-me até estranheza que tenham descido de divisão. Seja como for, o impacto do Leicester ainda está bem vivo. Eu acho que por muitos anos vou-me recordar da épica conquista do Leicester em 2016. Claro que não ultrapassa o Euro 2016, mas esse ano 2016 teve essas duas conquistas impactantes, e essa do Leicester sem dúvida alguma que não vou esquecer tão cedo. Portanto, no documentário isso também é retratado, e recomendo passarem os olhos por ele. Acho que aquilo é 1h30, qualquer coisa assim. Acho que vê-se bem. E pronto, Jamie Vardy é uma personagem extraordinária, e vale a pena vale a pena ver, nem que seja só por isso. Continuando aqui na Premier League, gostava de deixar uma menção ao Bruno Fernandes, frente ao Nottingham Forest de Vítor Pereira. Fez mais uma assistência e igualou o recorde de assistências, o que é de sublinhar, tanto com Amorim como Carrick. Foi alguém que foi sempre o timoneiro da equipa, um bocadinho à semelhança do Leandro aqui na Académica, mas o Bruno Fernandes teve esta proeza de atingir o recorde de assistências na Premier League. Não é para qualquer pessoa, não é para qualquer jogador, é ao nível de Henry e Kevin De Bruyne, e o Bruno Fernandes acho que ainda tem 1 ou 2 jogos, agora não me recordo, para conseguir bater esse recorde. Portanto, é extraordinário e mostra bem o impacto que ele tem no United. A meu ver, foi o melhor jogador da Premier League este ano. Não sei se o prémio já foi atribuído ou não, vocês dir-me-ão aí nos comentários. Mas acho que ele o merece, e é daqueles jogadores que eu gostaria imenso de ter na minha equipa. É daqueles jogadores que é um descanso do caraças tê-lo. Aliás, eu disse isso também sobre o Leandro. Portanto, há aqui muitas semelhanças entre o Bruno Fernandes e Leandro Silva. Mas pronto, já lá vou à briosa. Ainda sobre a Premier League, foi com satisfação que vi o Aston Villa bater o Liverpool. Não que tenha alguma preferência por algum dos emblemas envolvidos, é simplesmente porque Portugal pode beneficiar disto. E se o Aston Villa vencer na quarta-feira a Liga Europa e terminar a Premier League no quarto lugar, o Sporting neste caso vai ter acesso direto à Champions, o que é bom. Ter logo garantido duas equipas na fase de grupos, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, o Sporting, que conseguiu garantir esse apuramento para a Champions na última jornada, vitória sólida sobre o Gil Vicente, que lutava por sua vez para aceder à Europa. Foi um jogo em que não se viu tanto aquilo que é a matriz de César Peixoto. Há pouco tempo, eu por acaso não apanhei essas palavras, mas César Peixoto disse que o Gil Vicente não era uma equipa reconhecida, e a verdade é que o Gil Vicente é uma equipa muito reconhecida. Neste podcast é muito mesmo muito reconhecida. Foi a equipa que eu mais gostei de ver jogar. Uma equipa muito entretida, e não me esqueço aquilo que fez na Luz. Aliás, vocês sabem que o Gil Vicente tem sido elogiado com pompa e circunstância aqui neste podcast. Agora, em Alvalade não terá feito o melhor das partidas, mas acontece, e todas as equipas têm dias maus, e as duas últimas jornadas foram penosas para o Gil Vicente, que acabou por deixar escapar o eventual apuramento para a Conference do Famalicão. E digo eventual porque o Torriense ainda pode vencer a taça e qualificar-se para a Liga Conferência. Claro que isso é muito improvável, mas lá está, o Famalicão tem mais probabilidades de ir à Liga de Conferência do que propriamente o Torriense, porque lá está, o Sporting é favorito a vencer a Taça de Portugal. Ainda assim, ainda sobre isto, gostava só de também mencionar que acho estranho, quer dizer, não acho estranho, mas é muito peculiar que uma equipa tenha que disputar a subida de divisão
e no meio tenha uma final da taça por disputar. Eu sei que os calendários são definidos no início da temporada e depois é difícil alterar, é toda uma logística, ter que adiar também as decisões do playoff, mas lá está, eu acho que é a proeza do Torriense chegar à final da taça, se calhar merecia outra consideração e outra agilidade por parte da Liga e por parte da Federação Portuguesa de Futebol, e acho que eventualmente um dos dois poderia eventualmente flexibilizar-se e dar aqui não digo um jeitinho, mas dar aqui uma flexibilidade de calendário, no fundo, para que o Torriense conseguisse gerir. Grande época do Torriense, isso deve ser ficado sublinhado, deve ficar sublinhado aqui no podcast, não queria deixar também de mencionar isto. Relativamente ao Sporting, curioso que Soares e Yulman tenham marcado, porque acho que foram os dois jogadores que marcaram a época dos Leões, foram, a meu ver, as duas figuras mais importantes do futebol leonino. Se calhar, ok, não estou a mencionar Maxi Araújo e Trincão, que estão logo atrás, diria, mas Soares e Ullmann são também peças, foram, a meu ver, peças fundamentais na vitória, naquilo que foi a época do Sporting e nos sucessos que a época do Sporting teve. Não, ok, não conquistou o título, mas chegou aos quartos da Champions, isso deve ser também sublinhado, e o Yulman tanto o Yulman como o Soares tiveram um papel muito importante, tal como estava a dizer, o Maxi Araújo e o Trincão. A meu ver, o Maxi deu ali uma profundidade na ala tremenda e foi fundamental para que a equipa conseguisse abrir e fechar com a mesma intensidade. A nível defensivo, a equipa também não se ressentia, porque ele é daqueles jogadores que não se importa de fazer piscinas de um lado ao outro, e vimos-lo várias vezes a morder a língua, e é perfeitamente normal. É daqueles jogadores que não traz nada para fora de campo, deixa tudo lá. E é daqueles jogadores que qualquer equipa gostaria de ter. Portanto, aqui o Maxi Araújo e Bruno Fernandes para a Briosa não era mal pensado. Embora eu goste muito do Kaká também. Vamos relativamente queria também falar do Porto. É sempre bom ver malta que não costuma jogar, mas que sabemos que é importante e está ali nos bastidores, é muito importante para que a coesão do grupo se mantenha. E eu vi isso, por exemplo, na festa da Briosa, mas pronto, já lá vou. Eu estou a querer muito falar da Académica, desculpem este entusiasmo. Mas sim, é muito importante ver malta que contribuiu, ainda que nas sombras, para a conquista do campeonato, ter minutos, e foi bom ver, por exemplo, o João Costa ter minutos, e sagrar-se campeão também, porque o merece. Eu lembro-me, por exemplo, de ver um campeonato conquistado pelo Benfica em que o Paulo Lopes não foi utilizado, e eu lembro-me de ficar, pá, coitado, o homem merecia também ser campeão, e creio que na altura era o Jorge Jesus, não o deixou entrar. Mas pronto, acontece, faz parte da vida também. Um, o Tondela acabou por descer, desculpem, estava aqui só a olhar para as minhas notas. O Tondela acabou por descer, o que lamento, não é? Eu tenho simpatia pelo Tondela e tenho pena que tenha descido de divisão. Um, a derrota frente ao Aroca foi pesada. Quando surgiu o empate, ainda achei que a equipa ainda pudesse. Eu não vi o jogo, confesso, estava na festa da Académica, mas achei que a equipa ainda pudesse dar a volta. Não aconteceu. E pronto, acaba por descer. Também fiquei satisfeito pelo Estrela ter-se mantido. Tenho simpatia também pelo Estrela, portanto estava aqui um coração dividido, digamos assim. Embora, lá está, o meu amor principal é a Académica, como vocês sabem, mas pronto, tenho também carinho até por pessoas que eu estimo que são destes clubes, e pronto, também tenho algum apreço por eles, tanto pelo Tondela como pelo Estrela, e pelas pessoas. um, então ela acaba por descer. O Casa Pia qualifica-se para o play-off, empatou em casa, frente ao Rio Ave. O Rio Ave fez um ótimo final de época. O Tondela perdeu com o Aroca, que não tem sido suficientemente mencionado, e o Aroca conseguiu aqui um 8º lugar muito meritório, fruto também do futebol muito bem praticado pelos homens de Vasco Seabra. Dificultaram muitíssimo a vida à equipa. Deixa-me só aqui
desculpem, dificultou muito a vida por exemplo, ao Benfica e ao Sporting. Lembram que conquistaram vitórias mesmo nos últimos minutos em Aroca, e depois no resto do campeonato também vi jogadores a evoluir, apesar da saída de jogadores muito importantes. O Vasco se abraçou, pegar na equipa e sobre manter a coesão do projeto que já vinha do ano passado, e acho que tem aqui também espaço de manobra para continuar a vingar, digamos assim, ao serviço do Aroca. Eu acho que é um projeto muito bem sustentado e acho que vai continuar a dar frutos, mantendo esta competência na equipa técnica, obviamente, porque eu acho que as mexidas dão sempre porcaria. Não havendo um projeto a longo prazo, as coisas acabam por se prejudicar, e vemos, por exemplo, no caso do Rio Ave, que apesar do caos em que a equipa viveu em termos de transferências, manteve a direção técnica, por assim dizer, o treinador, e mantendo o treinador a equipa esteve bem. O mesmo aconteceu, por exemplo, com o Nacional, que manteve o Tiago Margarida até ao fim, e a equipa manteve-se apesar das fragilidades que o plantel tinha. E não vimos, por exemplo, nas equipas que desceram diretamente, no caso de Tondela e o AFS, que tiveram 3, 4 treinadores durante a temporada. Portanto, isto aqui explica muito a importância da manutenção de um projeto esportivo e da crença num projeto esportivo. Fica bem patente neste final de época e olhando para as equipas que desceram. O Casa Pia também curiosamente também teve 3 treinadores, e eu fiquei muito surpreendido quando despediram o João Pereira, mas pronto, isso sou eu. Vi um trabalho fantástico o ano passado, não vi esse trabalho a ser anulado esta época enquanto ele lá esteve, portanto não vi razões para que ele fosse despedido. Achei muito estranho, não só o despedimento dele, como também por exemplo, do Luís Pinto do Vitória. O Vitória venceu a taça da Liga e despediu o Luís Pinto, mas pronto, isso são contas de outro rosário, e se calhar não é melhor não aprofundar por aí, até porque há outros temas para falar, nomeadamente a chegada de Mourinho ao Real Madrid. É uma notícia fresca. O Special One vai deixar o Benfica e vai arrumar ao Real Madrid. Já foi confirmado pelo Fabrício Romano, portanto é verdade. Se Fabrício Romano anunciasse, sei lá, que havia paz mundial, eu acho que estava confirmado. Temos que confirmar que há paz mundial. Mas é verdade, vai para o Real Madrid, onde já foi feliz. Não conquistou Champions, e se calhar isso é uma missão que ele agora se vai encarregar de tentar incutir aos seus jogadores. Agora vai apanhar um balneário. Não sei o futuro de alguns jogadores ali, mas vai apanhar um balneário muito, muito tremido, por assim dizer. Vamos ver se Fede Valverde e o Tchouaméni, qual dos dois irá sair, ou se vão sair os dois, ou se não vai sair nenhum, e como é que a equipa sobrevive a isto. Vamos ver como é que Mbappé continua depois de ter sido assobiado da forma que foi e depois de ter tido as atitudes que teve, que roçaram o desrespeito pelo clube. Sabemos também que Vini Júnior não é um jogador fácil de lidar no balneário. Enfim, há muita coisa a acontecer no Real Madrid. É um balneário muito difícil de lidar. Acredito que Mourinho seja capaz de o fazer, mas terá que fazer muita coisa, e se calhar terá que se livrar de algumas vacas sagradas, por exemplo, por assim dizer. Lembram que, por exemplo, o Iker Casillas saiu quando o Mourinho chegou. O Raul também, se não estou em erro. Não, o Iker manteve-se. Sim, o Iker manteve-se. O Raul é que saiu, exatamente. E pronto, era supostamente um jogador muito importante para o clube, continua a sê-lo, e acho que ainda é uma lenda do clube. E José Mourinho vai ter que fazer isso, se calhar. Não são jogadores ao nível de Raul no que toca a estatuto pelo Real, portanto pode até ter mais facilidade de o fazer, mas lá está. Não sei o que é que pode acontecer, se vai sair Mbappé, se vai sair, como é que ele vai resolver o imbróglio Valverde e Tchouaméni, que não está resolvido. Acho que não é meio milhão de euros de cada um que vai, enfim, resolver a questão. Mas há aqui muitos egos envolvidos. Há um clube que, quando não ganha nada, entra ali numa espiral muito complicada. Portanto, vai ser difícil, vai ser um trabalho muito desafiante para José Mourinho, ainda por cima um clube com esta dimensão. De qualquer forma, para a carreira dele,
é ótimo, porque vimos-lo no Fenerbahçe, vimos-lo no Tottenham, na Roma, são clubes que não têm a dimensão do Real Madrid, não é? E ele agora volta à ribalta, por assim dizer, e volta também a um clube que vai disputar a Champions e que é candidato à Champions, e tem esta oportunidade de pegar de raiz no clube. Algo que não vai acontecer, por exemplo, no Benfica, e acho que ele merecia também essa continuidade no Benfica. Mas pronto, aquilo que ele disse é muito importante e ele tem sempre este dom de apanhar os pontos fracos do clube, apanhar aquilo que a massa adepta se queixa efetivamente, de ouvir o povo, por assim dizer, e de, em comunicação, ser capaz de levar, levar os adeptos consigo, no sentido em que os adeptos ficam do seu lado quando ele sai. E a verdade é essa, que ele comunicou bem quando falou no potencial que o Benfica tem em termos de caixa-campos, em termos da estrutura que o Benfica tem para se tornar, para vencer títulos. Ele disse que o Seixal está pronto para conquistar títulos, só que não conquistou e por algum motivo foi. Portanto, ele não deixou, eu acho que ele não deixou críticas implícitas ao Rui Costa, mas como eu li também numa crónica do jornal A Bola, as críticas são extensíveis a quem o rodeia e pronto. Não sei, eu acho que os benfiquistas sabem o que tem acontecido, sabem mais do que ninguém. Não sei se as eleições refletiram o universo benfiquista que está mais, como é de explicar, eu não queria ofender ninguém, mas de facto parece-me que estão mais atentos à realidade interna do clube. E acho que aquilo que é apontado é de facto grave, só que não anula a quantidade massiva de adeptos do Benfica, acaba por se sobrepor a isto, mesmo menos bem informados, talvez comparativamente com quem sabe o que se passa lá dentro, acaba também por permitir essa continuidade, essa perpetuação, a continuação da, de alguma ingerência que tem acontecido dentro do Benfica. E tenho que ter aqui um bocadinho de cuidado com as palavras, mas pronto, acho que a malta já percebeu mais ou menos o que eu quis passar e a minha compreensão para com as palavras de José Mourinho, que em março queria ficar e acho que ficaria mesmo perante esta oferta, pelo menos segundo aquilo, avaliando ou confiando naquilo que ele está a dizer, ficaria no Benfica. Caso tivesse essa proposta de renovação, não a recebeu e lá está, recebendo a proposta de renovação só no final, acaba por sair. Acredito que Max Silva seja o substituto de Mourinho, tem perfil para treinador do Benfica, já trabalhou com Mário Branco e é sem dúvida alguém que merece conquistar títulos e acho que tem perfil para o fazer. Merece merece o lugar, digamos assim. Eu acho que ele merece ter aqui ter um papel uma palavra a dizer nos encarnados e uma palavra a dizer naquilo que é o futebol português. Merece ser campeão também. Vamos ver se isso acontece ou não é? Mas pronto, já esteve no Sporting, as coisas não correram tão bem, inclusive foi processado por não ter usado o fato, alegadamente, e na altura de Bruno Carvalho. E pronto, é também, não deixa de ser curioso. E pronto, relativamente, acho que agora já posso passar para a Briosa, já limpei aqui os temas do Fecho da Liga, José Mourinho, Premier League, sugestão cultural. Vou então falar da minha académica, e por mais clichê que possa parecer, a primeira palavra que me veio à cabeça é gratidão. É mesmo, porque estou muito grato pela subida da académica e pela forma como eu a testemunhei. Tive o privilégio de estar perto do relevado, eu daqui a bocado já meti umas imagenzinhas interessantes, já tinha prometido isso no início do episódio e vou cumprir. Mas acima de tudo estou grato pela subida da académica. Há várias pessoas em particular a agradecer. O Leandro Silva é sem dúvida alguma uma delas, liderou pelo exemplo e no discurso que ele deu aos adeptos quando recebemos a equipa na Câmara, ele disse que enfim, e passo a citar, que me perdoem os meus filhos, mas este é o dia mais feliz da minha vida e vou dar a vida para que este clube volte a estar lá em cima. Fim de citação. Vou dar a vida
para que este clube esteja onde merece estar. E é um descanso enorme ter um capitão desta envergadura. Como estava a dizer acerca do Bruno Fernandes, o mesmo aplica ao Leandro. É sem dúvida alguma um jogador que é uma tranquilidade tê-lo como capitão, porque sabe-se que ele vai cobrar, vai dar tudo e vai cobrar aos seus companheiros de equipa, e sente o emblema, e sentindo o emblema é também parte de um de nós, de um dos adeptos, e assim sendo é mais fácil nós confiarmos no trabalho que é feito dentro de campo, e é mais esta proximidade que existiu esta temporada foi também muito proporcionada, não só obviamente pelo Leandro, mas também, por exemplo, pelo jogador, enfim, do qual eu tenho aqui a camisola. Tenho a honra de ter aqui a camisola autografada do Edson. Um, Edson só não está aqui porque a minha namorada está com a outra, pronto, com a outra camisola. Senão a tua estava aqui também para exibir aqui o teu autógrafo. E é isso, ter o Leandro e ter esta proximidade, ter capitães que representam o capitão, por assim dizer, ou que entendem a mensagem do capitão e entendem a mística, é muito importante. E ter jogadores como o Edson, como o Leandro, como o Marcos Paulo, eu já disse isto antes, mas ter estes jogadores foi muito importante para que o grupo não quebrasse em alturas em que esteve perto de o fazer ou podia eventualmente fazê-lo. O início de época não foi bom, houve momentos em que não digo que se deixou de acreditar, porque eu acho que na fase de subida houve sempre crença nisso. O jogo frente ao Vitória foi fundamental para o assegurar, e foi mesmo muito, muito, muito importante. E o jogo frente ao Varzim na Póvoa e o jogo frente ao Varzim em casa, acho que foram ali 3 jogos muito importantes para que agarrássemos de novo a esperança e recuperámos de momentos menos conseguidos. Por exemplo, o jogo frente ao Santarém, depois do jogo frente ao Santarém, ganhar ao Varzim foi muitíssimo importante. E pronto, foi muito importante ter estes elementos para que conseguíssemos reagir desta forma. A competência da equipa técnica obviamente também é aqui chamada, e António Barbosa tem o seu mérito. O homem teve uma abordagem, enfim, aqui e ali eu não concordei com ela, mas também a parte do adepto não está sempre de acordo com o treinador, portanto é perfeitamente natural. E portanto também uma palavra de gratidão para ele, e uma palavra de gratidão para um nome que tem estado um bocadinho afastado dos holofotes, mas que merece ser chamado para eles, que é David Caiado. Há 3 anos, desde há 3 anos para cá, a Académica tem lutado para subir, mesmo no ano passado, em que não chegámos à fase de subida, tivemos plantéis para isso, e David Caiado tem uma responsabilidade enorme nesse sentido. Eu sei que é muito importante o dinheiro no futebol, eu sei que é muito importante ter saúde financeira. Não se pode dizer que a Académica esteja a nadar em rios de dinheiro, mas isso pode ser compensado por uma boa política desportiva, e a prova disso está na forma como acabamos por subir. E a competência de David Caiado é também é parte muito significativa do sucesso da Académica esta temporada. Sem, obviamente, Leandro, sem Edson, sem António Barbosa, sem a equipa técnica, não subíamos. Eu não estou a dizer que David Caiado é o principal responsável, mas é um dos principais responsáveis, não tenho dúvida alguma, e digo isto com todo o risco. É sem dúvida alguma um dos principais responsáveis pela subida da Académica. Ele não foi obviamente contido, obviamente que os protagonistas são os jogadores, foi contido na festa, e é compreensível também. A idade não perdoa, não é? Estou a brincar com ele. Mas de facto, foi de facto um elemento muito importante na subida da Académica. E como estava a falar há bocadinho do Leandro, é alguém que sente o clube, e tendo alguém que sente o clube, que vive o clube, que mete o clube à frente dele se for preciso, acaba por ser importantíssimo. E tenho que agradecer muito ao David por esta subida, não só eu, e acho que também toda a gente. Portanto, acho que era importante eu dizer isto. Quanto ao jogo frente ao Trofense, dali de baixo é muito mais difícil dar aqui, enfim, fazer uma análise, traçar uma perspectiva sobre o jogo. Aquilo que eu posso dizer é que senti-me tranquilo ao longo da partida, e isso é muito bom.
porque o golo cedo ajudou, depois o 2-0 surgiu logo a seguir e a equipa parecia estar sempre acima do jogo, muito a controlar a partida, muito tranquila. Depois o 3-0 logo no início da segunda parte, que eu não vi, por incrível que pareça, ainda estava a falar com a malta, eu não vi o gol do Marcos Paulo. Mas esse gol, pronto, acaba por consolidar a conquista e é isso. Estamos todos felizes, obviamente, aqui em Coimbra, ou pronto, grande parte das pessoas em Coimbra estará feliz. Para o ano há a segunda e eu estou convicto de que mantendo esta malta, vamos conseguir fazer pelo menos um campeonato muito interessante. Não digo subir, porque isso já é apontar patamares, se calhar, inimagináveis. Nesta altura, obviamente, mas acho que podemos dar passos em relação a isso e acho que a próxima época pode ser o primeiro passo. Como disse o António Barbosa, esta subida pode ser apenas o início e eu espero bem que sim. Ele até disse para o ano a mais, portanto, espero que ele fique também. Ele, o David Caiado e estes pilares de quem eu falei, o Leandro, o Edson, o Marcos Paulo também, e mais malta com muito talento, como o Benny, como o Cascavel, como o Cuba. Era importante que eles ficassem. Eu sei que é muito mais difícil estes três que eu falei agora ficarem, mas gostava muito. Seja como for, enfim. Ficamos à espera de outra época e espero que a malta não deixe de ir ao estádio, que mantenhamos uns 4, 5 mil. Pronto, eu não peço os 26 mil, mas eu gostava de pedir e gostava que fosse assim, mas que sejam 5, 6 mil pelo menos, que dê para criar um certo ambiente que aquela pista às vezes acaba por tirar, não é? Porque o estádio tem a questão da pista e acaba por tirar um bocadinho o o calor dos adeptos, e eu senti isso sobretudo nos jogos, por exemplo em Amarante e em Santarém, senti que ali estávamos mais próximos e pronto, que se mantenha também esta proximidade entre adeptos e equipa, entre cidade e clube, entre adeptos e equipa, que se mantenham as sinergias e é isso, é força briosa. Vou-vos deixar aí com algumas imagens captadas pela Sara, neste caso a minha namorada, que foi comigo para a pista e filmou, e de malta com que já esteve aqui no podcast e que por uma razão ou por outra não apareceu, não é? Digamos assim, por uma razão ou por outra, não é? Porque, enfim, o podcast era exclusivamente áudio, portanto vou pôr aí essa malta e pronto, assim encerro o podcast. Muito obrigado, um grande abraço. Meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120. Era suposto as imagens aparecerem agora, mas acontece que estão demasiado boas para se incluírem apenas no final do episódio. Elas merecem um episódio dedicado. Peço desculpa por ter feito o tease e por ter dito que iriam aparecer imagens de malta que não costuma aparecer no podcast, mas elas estão demasiado boas. A malta estava demasiado bem disposta para merecer apenas uma menção no final do episódio. Portanto, contem com um novo episódio do Futebol 120, o episódio extra que não vai ter 30, nem 20, nem 10, vai ser num formato completamente diferente, mas é também a passar um bocadinho aquilo que se viveu e com a malta que também conhece bem o projeto e que por quem eu tenho muita estima. Portanto, daqui a umas horinhas sai novo episódio.